Olha, semana passada nós mostramos a história de um jovem de 23 anos, viciado em drogas, que furtou uma camiseta numa loja em São José dos Pinhais, aqui no município nosso vizinho de Curitiba, na região metropolitana. Gente, o dono dessa loja chamou mais 3 parceiros e eles decidiram ir atrás do rapaz. Só que agora você vai acompanhar mais um capítulo inédito dessa história. Mais um capítulo inédito dessa história. O Nader Khalil vai trazer detalhes da reviravolta que pode estar acontecendo em relação a esse caso. Estaria um inocente pagando por um crime que não cometeu? Nader. Exatamente, Jácio, e até complementando do que você falou na primeira informação de que o empresário teria chamado 3 pessoas, 3 comparsas. Só que, de acordo com o advogado de defesa do comerciante, não foi isso que aconteceu, ele nem conhecia as pessoas da agressão e não estava no local. Já já eu falo sobre isso e até mesmo do alvará de soltura que esse comerciante já recebeu da justiça e já está em liberdade. Mas uma pessoa permanece presa. Um rapaz, pai de família, que, segundo a família, não estaria no momento das agressões, muito menos conhecia o homem agredido, e eles teriam como provar imagens de câmera de vigilância de um estabelecimento comercial, onde no dia e horário dos fatos em que o rapaz sofreu as agressões e teve 30% do corpo queimado, esse homem, pai de família, não estaria nesse local. Estava a 5 quilômetros de distância, almoçando com a esposa e com o filho recém-nascido. A família nos chamou, fomos conferir essas imagens. E elas realmente podem trazer uma reviravolta neste caso. E é o que você acompanha a partir de agora. Na semana passada, nós mostramos uma operação policial que resultou na prisão de um empresário e outras 2 pessoas acusadas de agredir e tentar matar um rapaz queimado após ele cometer um furto em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Heron Sútil, de 47 anos, dono da loja de roupas, onde o crime teria acontecido, Marcos Vinícius Fernandes e Alfredo Pio foram identificados pela polícia como os homens que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Deveriam ter chamado a polícia naquele caso. O rapaz já estava sob o poder desses jovens, mas decidiram sim, além de espancar o rapaz, atear fogo no corpo dele. John David Antunes Cardoso, de 23 anos, teve mais de 30% do corpo queimado. O rapaz chegou a ser socorrido e foi internado em estado grave no hospital. Só que agora, uma semana depois da prisão dos acusados, a família de um dos jovens, que foi preso pela polícia, Alfredo Pio, diz que ele é inocente e que não teve participação nenhuma, nem nas agressões ao suspeito de praticar o furto e muito menos ter ateado fogo no rapaz. A família diz ainda que tem como provar que no mesmo dia e hora que esse fato aconteceu, Alfredo estava com a esposa e os filhos em outro local, bem distante de onde tudo aconteceu. Maria Carolina, que é casada com o Alfredo Pio e acompanhou a prisão do rapaz, foi em busca de provas para inocentar o marido. Sabia que ele estava sendo acusado injustamente. Eu tive que correr para fazer alguma coisa, porque ele vai pagar por uma coisa que ele não fez. Ele não estava aqui no dia, ele não estava aqui na hora. A gente foi no restaurante, a gente almoçou, a gente foi cortar o cabelo do meu filho. A gente veio, já era umas 2 horas, passamos na farmácia, compramos um monte de fralda. Viemos aqui no meu sogro para ele ver a mãe dele não estava aqui. Fomos para a casa da minha mãe. Então não tem o que ele ficar lá passando pelo que ele está passando, por uma coisa que ele não fez. Nas imagens gravadas por uma câmera de vigilância de um restaurante no bairro Afonso Pena, também em São José dos Pinhais, a cerca de 5 quilômetros de onde o crime teria acontecido, Alfredo Pio e a esposa aparecem almoçando e depois pagando a conta. Por volta de 12h15 aconteceu isso daqui com o menino. E era 12h08, 12h10, ele estava tirando o almoço para mim. A gente ficou entre 12h08 até 12h45 no restaurante. Não tem como ele estar aqui e estar lá, né? Não tem como. Durante a nossa entrevista,
A esposa de Alfredo ficou ainda mais revoltada ao saber que o comerciante que começou as agressões a John David Antunes foi colocado em liberdade, enquanto o marido dela permanece preso. O cara que foi lá e agrediu o cara, dono da loja, comerciante, já tá aí, ó, solto. Fiquei sabendo agora, você acha que isso daí não revolta? Revolta demais, demais, demais. É uma injustiça isso daí. O meu filho pede pelo pai dele. Meu filho tem 1 ano, meu filho pede pelo pai, meu filho não tá comendo. E ela não é a única. A irmã de Alfredo também. Pra gente é revoltante isso tá acontecendo, porque a gente tem imagem de onde ele estava, do local que ele estava, e entendeu? E a gente fica indignado. Com ele tá até agora preso lá por um crime que ele não cometeu. Além de todas essas contradições em relação ao que diz a polícia e nas imagens que provam que Alfredo Pio estava em outro local quando as agressões ao rapaz que teria cometido o furto aconteceram, há um outro fato que chama muita atenção. O pai do Alfredo está aqui conosco e nos contou que aqui no bairro, quando houve essa agressão ao rapaz que teria cometido o furto, por um dos agressores ser parecido com o filho dele, algumas pessoas começaram a perguntar para o Alfredo: Alfredo, você agrediu fulano de tal? E o Alfredo começou a dizer que não teria sido ele e contou para o senhor. Ele contou pra mim, daí ele falou, ô pai, ele trabalha aqui ajudando eu a fazer uns espetinhos, tudo, a gente vendo de tarde. Ele falou, pai, eu preciso de um dinheiro pra mim lá na delegacia. Daí eu peguei e dei o dinheiro do Uber pra ele ir lá. Então, peraí, ele falou pro senhor que eles estavam confundindo ele com um suposto agressor e que ele queria ir na delegacia pra dizer que não era ele. Isso, daí ele foi. O senhor deu o dinheiro pra ele? Deu o dinheiro pra ele. Ele foi na delegacia? Foi, deve ter câmera, aí ele chegando, tudo, porque tem que ter. Aí o delegado falou pra ele, não tem nada que acusando você de nada. Só que passou, acho que 1 semana mais ou menos, eles pularam aqui, tudo veio aqui, pegou ele, o outro, meu filho, falou que bateu nele. Ou seja, tá com o rosto... Ele procurou a delegacia antes do mandado de prisão ser expedido. O delegado disse pra ele que não havia acusação contra ele. Isso. Outro fato que chama a atenção é de que aqui na região há muitas câmeras de monitoramento. Esse é o estabelecimento onde o furto da camiseta teria acontecido e onde o rapaz, em fuga, tentou escapar. Ele saiu por aqui e foi perseguido pelo comerciante. 2 ruas à esquerda fica a rua Margarida Alves. Foi nesse ponto em que ele teria sido abordado pelo comerciante, teve o objeto recuperado e acabou sendo agredido e teve o corpo queimado. Nessa área, há muitas câmeras de monitoramento, mas nenhuma dessas câmeras aparece no inquérito policial, comprovando efetivamente a participação de Alfredo Pio nas agressões e principalmente na tentativa de homicídio. E mais, de que a foto usada para identificar o rapaz foi uma foto de um documento, após ele ter procurado a delegacia. Hoje ele está preso única e exclusivamente por uma questão de reconhecimento fotográfico, né? O que os superiores tribunais STJ e STF vedam, né? E a família buscou provas contundentes, né? Provas coesas de que o Alfredo, no dia e horário dos fatos, não estava, né, nesse local, né? Na rua de baixo, que é onde aconteceu os fatos. Desesperada, a mulher de Alfredo hoje conta os minutos para provar a inocência do marido e novamente ver o rapaz, que nunca teve nenhuma passagem pela polícia, em liberdade. Eu quero dar um abraço muito forte nele, falar que eu amo demais ele. Eu não tô aguentando ficar sem ele. Domingo foi meu aniversário, eu não fiz nada domingo, eu só pensava nele, quando eu vou dormir eu penso nele. Eu quero que ele saia de lá enquanto antes, porque eu não tô aguentando ficar sem ele. Não tô mesmo. Meu filho, então, é todo mundo. É pai, é mãe, é as irmãs, é todo mundo. Impressionante a história desse rapaz. As imagens deixam claro que no horário em que os fatos aconteceram, ele não estava na região. Estava a cerca de 5 quilômetros. Mas nós fomos atrás das versões contadas até agora e principalmente porque o comerciante já foi colocado em liberdade. Ele recebeu da justiça e a gente teve a imagem do documento apresentado. O alvará de soltura concedido pela justiça para que o comerciante pudesse aguardar essa decisão da justiça em liberdade. Já os outros, presos
Perguntamos ao advogado do comerciante por que ele foi colocado em liberdade e, principalmente, se ele participou das agressões e também da tentativa de homicídio. Segundo o advogado, quando o empresário percebeu que ele estava com tornozeleira eletrônica ao subtrair, ao pegar de volta o produto, a camisa que foi subtraída, ele teria deixado o rapaz de lado, com medo de novamente ser agredido por ele, e saiu do local. Ou seja, não participando nem do espancamento e nem da tentativa de homicídio. Vamos ver o que diz o advogado, Dr. Robson. Existem dois momentos. Um momento em que o assaltante subtrai a res furtiva e sai da loja, o empresário é avisado e alcança ele, retira dele a sua propriedade e ao perceber que estava com tornozeleira eletrônica, tratava-se de um bandido costumaz, ele libera esse rapaz e volta para sua loja. Cada um sai para um lado, é quando esse rapaz é pego por outras pessoas e o empresário só veio tomar conhecimento disso às 17h40 da tarde. Quando avisaram ele, olha, sabe aquele rapaz que assaltou a tua loja? Então pegaram ele lá, tiraram fogo nas vestes e deram uma surra nele. Mas ele não sabe quem foram essas pessoas, os motivos do porquê pegaram, qual a situação, ele desconhece. Ou seja... Outro detalhe importante, Jácio, e quem está em casa nos assistindo, doutora Márcia. Viemos até a Delegacia de Polícia em São José dos Pinhais para dar uma observada no inquérito e ver exatamente em que pé esse rapaz foi identificado e foi preso para que a justiça autorizasse o mandado de prisão contra ele. E aqui descobrimos como a polícia conseguiu confirmar e levar à justiça a confirmação da identidade para que o mandado de prisão fosse expedido contra ele por esses crimes. Há uma gravação de um vídeo que eu assisti e posso dizer que vi a declaração de boca dessa vítima, internado no hospital com corpo enfaixado, gravado por um policial militar, onde é apresentado a essa vítima que foi espancada e queimada 4 fotografias. E nós temos imagens dessas 4 fotografias, onde o primeiro que aparece é exatamente o rapaz que, segundo a família, é inocente. É mostrado as 4 fotos e pro lado do policial que filma, aos nomes dessas 4 pessoas. Quando perguntam para a vítima se ele reconhece um daqueles 4 que estão na fotografia, a vítima imediatamente diz, eu reconheço o número 1. Esse 1 me agrediu. O policial, então, com o nome dos 4 virado para a câmera, pergunta, você sabe o nome desse rapaz que você identificou como sendo o número 1? E a vítima, deitada no leito do hospital, completamente enfaixada, diz... Frederico, apenas o primeiro nome, não diz o nome completo, diz apenas o primeiro nome, esse é o Frederico. É com base nesse depoimento da vítima que a polícia expediu o mandado de prisão contra ele. Mas aí agora vem uma outra tese. O próprio advogado do comerciante acredita que o nome dele tenha sido vinculado nessas acusações a mando de outras pessoas do bairro para proteger os verdadeiros agressores. Já que esse homem que teria sido agredido sabe que se contar quem o agrediu, pode ser morto. O advogado fala sobre isso, mesmo não defendendo esse rapaz. Vamos ouvir o que diz o advogado responsável pela soltura do comerciante. Numa maneira de punir algumas pessoas, esse rapaz, essa vítima, ele acabou apontando pessoas que não participaram. Por exemplo, o empresário não participou. Mas por vingança, por ter sido pego, né? Ele acabou apontando o empresário. Pode ter acontecido com outras pessoas, eu não posso afirmar isso, mas é o que me leva a crer. Pode ser que tenha mais um nome. Falei com o delegado responsável por esse inquérito, o doutor Fábio Machado, e ele me disse o seguinte, Nader, o inquérito já foi encaminhado à justiça com os mandados cumpridos, agora cabe ser apresentado à delegacia pelo advogado da família do Frederico ou pela família essas imagens para que sejam anexadas e periciadas. O delegado acredita que essas imagens sim possam ser verdadeiras, mas a data e o horário possam não estar corretas. E caso estejam, seria o álibi que pode tirar esse rapaz, sendo realmente inocente, de trás das grades. Na perícia, através dessas imagens entregues ou o local para que o equipamento seja requisitado pela polícia, para que as imagens periciadas comprovem o horário e a data específica. A gente mostrou ali a data do dia 26 e o horário entre 12 e 12h45, exatamente o horário em que aconteceu o furto ou o assalto
segundo a funcionária, e também as agressões. Mas, reitero, no vídeo, a vítima reconhece apenas o Frederico e diz apenas o primeiro nome dele. Agora é descobrir se essa vítima, que por pouco não foi morta, tinha algo contra o Frederico ou, amando de outras pessoas, acabou citando o nome do rapaz. Afinal, ele mora ali na região. Jason, doutora Márcia. Pois é, pode sim essas pessoas se conhecerem, né? A polícia tem que levantar essa questão agora. Será que realmente se conhecem? Como disse o Nader, será que havia alguma coisa lá atrás? O fato é, doutora Márcia, Nader e quem está vendo o balanço geral, o fato é que a esposa do rapaz chorou aqui, chorou em entrevista pro Nader Kalil e disse assim: meu marido é inocente, ele estava comigo almoçando na hora que tudo aconteceu. Nós temos aqui que analisar duas situações diferentes. Uma, o fato dele estar preso. Ainda que ele responda por isso, o advogado sim pode solicitar esse alvará de soltura de acordo com os antecedentes e outros dados dele. O juiz pode já determinar de pronto que ele responda em liberdade. E a segunda informação, que talvez demore um pouco mais, exatamente por isso, que é necessário periciar o aparelho no qual se obteve essas imagens para ver se realmente batem dia, horário e outras informações. E isso no transcorrer do inquérito, que é uma construção, que embora já esteja com a justiça, pode retornar à delegacia havendo fatos novos, isso seria um fato novo, e aí sim ser feita essa avaliação. Então não há necessidade, caso ele corresponda, não tem os requisitos da preventiva, que ele responda preso, né? Mas e sim as duas construções em conjunto, né? Bom, o Nader trouxe para nós aqui todos os fatos que envolvem essa história. O comerciante, que seria o principal dessa história, que seria o homem que teria começado, teria atacado fogo, enfim, toda essa história, foi solto. E a família diz que há um inocente preso, que não participou dessa ação. O Nader trouxe todos os fatos para a gente até aqui. Agora eu gostaria, Nader Kalil, de ouvir a sua opinião. Como repórter policial, com a experiência que você tem, com o faro que você tem, e como repórter que acompanhou aí toda essa história de ponta a ponta, qual é a sua opinião? Jason, é muito difícil diante dos fatos que nós estamos acompanhando. Nesse momento, o advogado deve estar já vendo o programa, assistindo o programa e gravando a reportagem que, segundo ele, vai ser apresentada junto com o remédio jurídico. Que remédio jurídico é esse? O habeas corpus, que deve ser impetrado, ou seja, anexado, vai ser entregue ainda hoje à justiça para que esse rapaz possa ser colocado em liberdade, conforme disse a doutora Márcia. Porque mesmo sendo culpado ou não, ele pode responder esse inquérito em liberdade, com residência fixa, sem antecedentes criminais. Mas vamos lá, dois fatos me chamaram a atenção. Primeiro deles, o depoimento do pai. Quando o pai, Jason, diz que o rapaz, ao ver que o nome dele no bairro estava circulando como um dos agressores, veio na delegacia. Se apresentou para o delegado por livre e espontânea vontade. Ou seja, na foto que é apresentada, e a gente viu também, não é nenhuma foto de prisões anteriores ou dele ter sido, como a gente chama, enquadrado pela polícia e foi fotografado. Não, é a foto no documento, anexaram ali aquela foto de documento. Então a polícia já tinha um suposto suspeito que veio espontaneamente à delegacia dizendo: não sou eu, estão falando lá no bairro, mas não sou eu. Então a polícia já tinha essa foto. Vai lá e apresenta essa foto. O rapaz reconhece a foto e reconhece o primeiro nome, diz apenas Frederico. Mas esse rapaz é cadeieiro, usa tornozeleira eletrônica. Será que esse depoimento ele tem tamanha veracidade que possa colocar um pai de família atrás das grades? Então é importante nesse momento, Jason, e eu vou tomar a cautela e esperar a perícia desse equipamento. Mas diante do depoimento da esposa, do pai e dos irmãos, confesso a você que o sentimento que tive é de que um inocente, nesse momento, está atrás das grades, enquanto o verdadeiro criminoso está na rua, protegido pela vítima, com medo de ser morto quando sair e protegido por outros moradores. Por isso eu faço um apelo à comunidade, que nós estivemos lá hoje de manhã, percebemos a audiência e o carinho de todos com a nossa equipe. Se você sabe quem são os agressores, denuncie, porque nesse momento um pai de família está preso, um homem que trabalha junto com o pai, com as irmãs e com a esposa. Esse homem está atrás das grades, junto com outros bandidos que merecem estar lá. Mas a gente sempre diz, e eu reitero sempre, antes um bandido solto do que um criminoso, do que um inocente preso atrás das grades, pagando por um crime que não cometeu. Jason.